Opa, Docker. Não sabes o que é Docker? Tipo, se eu te perguntasse agora o que era Docker, não tens nenhuma ideia, não te vem nenhuma ideia à cabeça? Na boa, tranquilo. Olha, Docker, e pensa no Docker como, imagina, tu trabalhas com base de dados, supostamente, tu trabalhas com Laravel, tu deves ter os teus dados são guardados numa base de dados. Muito, tenho quase certeza, né? Tipo, tens uma base de dados onde guardas os teus dados de PHP nessa base de dados. E a tua base de dados é em quê? É uma base de dados que é MySQL, Postgres, o que é utilizado onde tu trabalhas? MySQL. Ok. Tu já configuraste alguma base de dados na tua máquina? Já fizeste a configuração de uma base de dados em MySQL? Deixa eu ver o que é que o Luís vai dizer. Que eu vou-lhe mostrar aqui algo fabuloso. Isso. Então, já criaste uma base de dados. E para criar tiveste de provavelmente instalar a MySQL na tua máquina, certo? E depois criaste a base de dados. O que é que o Docker te permite fazer? O Docker, isto não é só, o Docker não serve só para base de dados. Eu posso fazer aqui uma partilha contigo. Espera aí, eu vou partilhar o ecrã. Windows. Exatamente, utilizas o Champ e o Champ o que faz, o Champ é um servidor, não é? E o que ele faz é ele arranca-te um serviço do MySQL. Ok, é o Champ, o AMP, há vários. O que é que tu podes fazer? O Docker basicamente, o Docker é abstraído do teu sistema operativo. O Docker é uma ferramenta, eu posso abrir aqui, eu tenho aqui instalado. O Docker é uma ferramenta que tu instalas, ela é, opá, não vou dizer que é uma aplicação muito leve, porque é relativamente pesado. Não muito, mas opá, ocupa algum espaço, opá, e gasta e utiliza alguma memória. Mas o Docker é uma ferramenta que te permite, ele é abstraído do teu sistema operativo. Portanto ele vai funcionar, imagina, o Docker que eu instalo aqui, eu tenho aqui o meu Docker, mas tu podes ter o Docker na tua máquina e a tua máquina ser um Mac. Eu trabalho com Windows, mas se a tua máquina for um Mac tu podes ter o teu Docker. Se estiveres a utilizar Linux tens o Docker. E imagina que nós estamos a trabalhar com base de dados, neste caso tu utilizas MySQL. Tu instalaste o MySQL, tu instalaste o Champ na tua máquina e tens o MySQL lá e tens a tua base de dados MySQL. E eu, se tiver a utilizar Mac, eu não sei se existe Champ para o Mac. Eu acho que não, mas deve haver algo semelhante para o Mac. E para o Linux também não sei se existe Champ, mas se tu quiseres ter uma base de dados MySQL, tu tens também de utilizar uma aplicação do tipo Champ, qualquer coisa do género. O Docker o que é que faz? O Docker permite arrancar imagens, acho que o AMP dá para o Mac. Fixe, ok. Sim, é possível, sim. O que é que o Docker faz? O Docker permite arrancar imagens. O Docker permite, tem várias, tu se vieres aqui se tu procurares aqui por Docker Images, olha, por exemplo, Docker MySQL. Vês aqui, procurei mesmo por Docker MySQL. Aqui, how to use these images. Basicamente o que é que me permite fazer o Docker? Permite-me fazer download de uma imagem do MySQL, ou seja, vou fazer download de uma imagem e vou pôr na minha máquina. Vou ficar com uma imagem do MySQL. Essa imagem vai-me permitir, através deste comando que aqui está, eu vou poder arrancar o MySQL na minha máquina,
mas eu não o tenho instalado na minha máquina. Eu estou a arrancar uma imagem, é a mesma coisa que tu pegas num DVD e gravas uma imagem desse DVD e depois arrancas essa imagem desse DVD e vês o conteúdo. Ok? É um ISO ou um jogo. Olha, tu tens um jogo em ISO, montas a imagem e instalas o jogo, certo? E tu não tens o jogo, não tens o jogo físico, não tens mesmo o jogo na verdade. Tu tens uma imagem do jogo. Isto é a mesma coisa, tens uma imagem do MySQL, tu montas a imagem e depois podes criar as instâncias que tu quiseres no MySQL. Se quiseres podes ter 3, 4, 5 MySQLs a correr na tua máquina. E como? Como é que isto é possível? É possível que tu tens uma imagem Docker do MySQL e tu podes arrancar uma instância do MySQL. Qual é a vantagem? Tu se tiveres o Docker em qualquer das plataformas, seja no Mac, seja no Linux, tu podes correr as mesmas imagens porque ele é abstraído do sistema operativo. E tu podes ter a tua base de dados sem teres nada instalado na tua máquina, não precisas de instalar o XAMPP. Tens uma imagem Docker que tu arrancas, ligas o Docker e arranca e funciona, tens a tua base de dados. O que acontece? Sempre que quiseres aceder à tua base de dados tens de ter aquela imagem a correr, tens de ter o Docker a correr a tua imagem. No meu caso, eu estou a utilizar na nossa aplicação que estive a desenvolver de Java avançada, esta aplicação que vamos lançar no curso. Eu tenho aqui uma imagem Docker do Postgres, eu estou a utilizar uma base de dados Postgres. Eu basta-me arrancar aqui este Postgres e a partir do momento em que eu arrancar isto, eu já consigo aqui aceder à minha base de dados do Postgres. Portanto, se vier aqui neste caso eu estou a usar o pgadmin, que é uma base de dados em Postgres, mas para o MySQL seria exatamente a mesma coisa. Eu venho aqui ao pgadmin e eu para fazer isto o que é que eu fiz? Fiz download de uma imagem. Aliás, eu se vier aqui ao Docker e carregar aqui em Images, estás a ver aqui a imagem do Postgres? Eu tenho aqui uma imagem do Postgres com 314 MB e depois tenho aqui containers que basicamente onde eu executo essas imagens. Olha, tenho aqui um container Docker com o Postgres. Agora eu podia criar outro container com outra imagem do Postgres e tinha duas bases de dados em Postgres. Se eu quisesse criava 3 bases de dados em Postgres, estás a perceber? E agora, basta-me arrancar a imagem, como tu viste. E agora chego aqui, Postgres, e já tenho aqui a minha base de dados. E portanto, eu não tive de instalar nada na minha máquina. Se tivesse de instalar, se não fizesse isto, ou utilizava algo do género do XAMPP, ou então tinha de instalar o Postgres na minha máquina. Tinha de o instalar, opa, e depois aquilo tem configurações e não sei o quê. O Docker, opa, não precisas pensar em nada disso. Eu por acaso nunca criei uma imagem de MySQL, mas isto deve ser muito simples. Basicamente, depois de teres o Docker instalado, abres uma linha de comandos, pões aqui uma password aqui para o MySQL. Olha, vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4. O nome vai ser MySQL. Basicamente o que é que ele está a fazer? Ele está a fazer download de uma imagem do MySQL agora para a minha máquina. Isto tem 115 megas. E eu estou a dizer que o nome da minha instância vai se chamar SomeMySQL, porque eu posso criar várias instâncias do MySQL. E estou-lhe aqui a pôr a password, ou seja, esta é a password que eu vou utilizar depois para o MySQL. Olha, ele fez download agora da imagem. Portanto, se eu vier agora aqui às imagens, eu já tenho aqui a imagem do MySQL. Olha, que engraçado, ocupa mais do que o Postgres. E agora, eu tenho aqui uma... Olha, estás a ver, neste momento, eu tenho aqui a minha imagem a ser executada aqui, o SomeMySQL, que foi o nome que eu dei aqui. E portanto neste momento eu já tenho uma base de dados MySQL na minha máquina. Percebeste? E a vantagem agora, tipo, e não tive de instalar o XAMPP, não tive de fazer a instalação de nenhuma aplicação externa para utilizar a base de dados. A ver, isto é mesmo muito prático. E se eu quisesse agora criar outra instância, eu chegava aqui, era exatamente a mesma coisa, MySQL 2. E agora tiro aqui o coisa, tá? Se eu quisesse duas bases de dados MySQL, tal, e agora chego aqui,
Vamos aqui, vamos fazer um refresh. MySQL 2. Já tenho 2 bases de dados MySQL na minha máquina. Estás a perceber? Pá, é muito simples, meu. E é uma ferramenta fixe, meu, porque é fácil de utilizar. E opá, basta ler um bocadinho sobre Docker. E depois, opá, quando não tiveres a precisar destas bases de dados, opá, eu